Vamos ver, esperar um minutinho. Nós estamos ao vivo agora, eu acho que sim. Deixa eu conferir aqui no meu canal, no canal do YouTube. Eu acho que sim, estamos ao vivo. Então, shalom para todo mundo. Acho que é a primeira vez que eu estou mostrando a cara aqui no canal. Shalom, Baruch Hashem. Nós temos aqui o nosso Haver William. Seja bem-vindo ao nosso canal. Baruch Se Hashem. a transmissão não estiver boa, peço que vocês coloquem aí, porque a gente ficou aqui, acho que 2 horas aí de atraso só para tentar fazer o negócio dar certo. Sabe? Ok. Então, nós infelizmente não conseguimos trazer a apresentação, porque estava travando meu computador e eu não consegui trazer aqui a apresentação igual nós tivemos aqui a entrevista do Haver Bill, onde a gente tinha uma apresentação bonita para apresentar, infelizmente não vai dar certo. Mas, de qualquer forma, pode se apresentar, Haver William. Você que é o nosso convidado aí dos Segredos da Torá, pode se apresentar. Ok, Haver, muito obrigado. Primeiramente, Suda Rabá, shalom a todos, shalom Yosef, shalom a todos que estão assistindo, que vão assistir essa transmissão, esse pequeno diálogo. E, para quem não sabe, para quem não me conhece, meu nome é William Ferreira. Eu, para quem não sabe, sou um dos idealizadores, né, do movimento, do grupo da Kehilat Shemen Israel, da sinagoga Shemen Israel. Eu fazia parte de uma grande sinagoga famosa, não só no Rio de Janeiro, a sede era no Rio de Janeiro, mas tinha filiais em todo o país, praticamente em todos os cantos do país. Tinha filiais também nos Estados Unidos, na Europa. E, infelizmente, essa sinagoga que tinha um testemunho do Tzaddik, em 2017, devido a uma pequena parcela da liderança desse grupo, essa grande comunidade veio a se desmoronar. E ficou insustentável a permanência minha, da minha família e de muitos amigos meus naquele local. Eu tenho formação, aliás, dupla certificação em hebraico, fiz hebraico aqui no Instituto CPA, que é o Centro de Pesquisas da Antiguidade, no Museu Centro Cultural Jerusalém, que foi parte dele, foi edificado pela Hebraica de Jerusalém. Nós temos aqui uma das maiores maquetes do mundo da Jerusalém Antiga, e eu me formei ali em hebraico clássico, hebraico bíblico, como geralmente as pessoas conhecem. Fui certificado ali como hebraísta e depois fiz hebraico moderno na UFRJ. Em tempo paradoxal, paralelamente, eu fiz cursos, adquiri certificações no campo do Jesus Histórico, que é uma disciplina, não só uma disciplina, mas é uma cadeira acadêmica, cujo Brasil é top nesse assunto. Nós temos aqui um dos maiores historiadores no mundo, que é o doutor André Leonardo Sheftarez. Eu fiz muitos cursos com ele, e com professores formados por ele, como, por exemplo, o historiador, que já é doutor já também, o Lair Amaro dos Santos Faria, que também é meu conterrâneo, mora aqui em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E é isso, muitas certificações, muito estudo, para poder, minimamente, conhecer as escrituras da forma correta. Poxa, Baruch Hashem, né? E para você que ficou curioso, nosso Haver William está iniciando aí, tentando colocar o canal no ar, né, Haver? Exatamente. Aqui no link do dessa entrevista vai estar o contato, já tem o telefone da sinagoga, e mais para frente eu vou colocar o link do canal. Não se esqueçam de ir lá escrever, também tem o link do Instagram, né, que é um importante local de informação. Não se esqueçam de entrar lá e escrever para ter acesso a todo esse conteúdo. Já tem projetos de fazer grandes estudos, né, Robert? Exatamente. Pode falar um pouquinho antes da gente iniciar a entrevista? Que com certeza. Com certeza, com certeza. Assim que nós saímos lá da sinagoga, infelizmente ela veio a terminar seus serviços, nós desempenhamos um trabalho de desconstrução de tudo aquilo que nós já conhecíamos. No mesmo fevereiro de 2017, nós fizemos a reunião com os antigos membros que saíram, os antigos amigos que saíram, e nós resolvemos desconstruir, revisitar os textos, revisitar os estudos. Essa revisitação nos estudos fez com que nós inaugurássemos um sistema de estudos, uma plataforma de estudos no WhatsApp. Nós separamos grupos
salas com diferentes assuntos fundamentais da Torá, principalmente o assunto Mashiach, que era uma das grandes polemizações naquele período, era o assunto sobre Mashiach. E nós dividimos grupos sobre Teshuvá, um grupo sobre estudos de Torá, um grupo de interpretação da Torá, falando sobre diversos assuntos importantes. E isso aí nos fez nos tornar uma vanguarda. Nós focamos todo o nosso esforço, todos os nossos esforços, fazendo vaquinha mesmo, reunindo os recursos financeiros de cada membro, de cada pessoa, de cada participante, para que a gente pudesse comprar livros fundamentais acadêmicos, livros fundamentais da Rabbanut, da literatura rabínica, da literatura hassídica, sobre os assuntos mais importantes para o tempo que nós chamamos hoje. E essa vanguarda, nós adquirimos muito sucesso nessa vanguarda, e investindo na vida de cada participante, na vida de cada membro, no sentido estudantil, no sentido de suporte espiritual. E aí nós abrimos uma plataforma também no Facebook. E lá nós fazemos a transmissão dos serviços, a Avodá, de Shabbat, de algumas festas, nós transmitimos ao vivo os serviços de Shacharit, Mincha e Arvit, o serviço da manhã, da tarde e da noite, sempre com notificações dos estudos, dos serviços. E agora nós estamos também, como você bem disse aí, nós estamos abrindo agora o trabalho no YouTube. Nós vamos começar daqui para frente a fazer as videoconferências, os estudos também no YouTube. E nós já abrimos também, já tem mais ou menos 2 semanas, 3, um perfil no Instagram. Ótimo. Isso aí. É o que o mundo precisa, de mais pessoas aí para espalhar o conhecimento verdadeiro, né? Então vamos iniciar. Vamos iniciar a nossa entrevista. Só lembrando, pessoal, essa entrevista, todo esse esquema de entrevistas que a gente está fazendo já a segunda vez, para quem não viu, tem mais uma entrevista no canal. O objetivo é mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo já há muito tempo, né? Já há uns 20, 30 anos que a Teshuvá, mas em relação a outras religiões aí de milênios e milênios, né? Quase nada. Mas mesmo assim, nós estamos aqui para mostrar pessoas que estão em Teshuvá, que é como eu, como você, pessoas normais, pessoas que têm a vida normal, que não são uma fotografia num pôster ou um líder que está muito distante, nada. São pessoas normais, que têm vidas normais, problemas diários. E estamos em Teshuvá e estamos aqui para mostrar para vocês que a mudança que a Torá faz na vida de uma pessoa é real. Não é uma filosofia, nem nada disso. Né? Estamos aqui para mostrar isso. Então, vamos lá, Roberto. Primeira questão valendo R$1 milhão. Quem era você antes da Teshuvá? Fale um pouco da sua história com outras religiões e crenças. Se você tinha outras religiões e crenças antes de iniciar a Teshuvá, claro. Com você. Ok. O William não tinha nada de genial, assim como não é hoje, nada genial, normal como qualquer outra pessoa, no Brasil, no país cristão, e muito grato por isso, aliás, agradeço a Deus por todo o meu passado cristão que eu tive. Eu sou filho de uma família, eu faço parte de uma família tradicional aqui no Rio de Janeiro, de assembleanos, da Assembleia de Deus de Madureira, que é a famosa Igreja do Relógio aqui no Rio de Janeiro, muito conhecida, e nasci nessa tradição cristã, mergulhado na tradição assembleana, mas ainda não era batizado. Passei por diversos desdobramentos na minha vida, na minha família. Meus pais vieram a falecer quando eu ainda era adolescente. Depois, a minha mãe, no caso, foi a última a falecer. Nesse momento, eu me desviei um pouco do caminho do que eu fui criado. Um pouco revoltado, acontece muito. Nesse momento de dor, assim, é recorrente pessoas acabarem tendo esse tipo de postura. Mas, graças a tudo que eu recebi dos meus pais, a educação que eu recebi dos meus pais, eu não me desviei tanto assim do caminho. E para mim a busca do Deus da Bíblia, né, assim como eu tinha em mente, sempre foi linear. Eu nunca pensei em mudar de religião, ir para o budismo, ir para aquilo outro. Respeito, claro, todas as crenças, mas para mim eu sempre tive o foco, sempre foi muito bem definido o meu foco. Eu sempre quis estar perto do Deus de Israel e me surpreendi com a sua graça, sua misericórdia, em ser alcançado por ele, e de lá para frente só alegrias. Beleza. Então, você era cristão tradicional, no caso pentecostal.
correto? Exatamente, assembleano. Assembleano, mas não neopentecostal. Não, não, perguntou. Ah, sim. Perfeito. A segunda pergunta é o seguinte: o que deu início à sua techuvá? Qual momento te marcou? Ou qual foi o primeiro contato com a cultura do povo de Israel? Assim, para explicar melhor, tem aquele momento, não sei se lá no lugar que você fazia parte tinha aquele ensino, olha, o povo judeu, o povo hebreu saiu do Egito e os judeus são descendentes deles. Da onde eu vim, não tinha nada disso. Eu nem sabia o que era o povo judeu. Eu fui descobrir depois que eu saí e tive contato com o povo diretamente. Aí sim eu descobri sobre ele. Como foi que você teve esse contato? Sim. Nessa primeira igreja que eu fiz parte, muitos anos da minha, foram 11 anos da minha vida, foi a Assembleia de Deus aqui do Cabralzinho, em Nilópolis. Olhando para trás, você consegue perceber, eu digo você, qualquer pessoa que participou dali, percebe um sistema, um discurso um tanto judaizante, principalmente nos anos 80, início dos anos 90. Era uma igreja de muitos nordestinos, inclusive a Assembleia de Deus tinha essa característica de nordestinos, e a gente sabe que os nordestinos, eles têm a ancestralidade judaica, então muitos traços da cultura judaica estavam presentes ali. Então era uma ambiguidade, ao mesmo tempo que você vinha num domingo, um pregador falando contra Israel, o mesmo já começava a falar bem de Israel, e você tinha uma EBF, uma escola para as criancinhas cantando músicas judaicas, por exemplo, a paz do Senhor, Shalom, a paz do Senhor, Shalom. Muita admiração por Israel, pela Torá. Então era uma ambiguidade, ao mesmo tempo que você via pessoas falando mal por ignorância, às vezes você via até mesmo a pessoa falando bem no próximo domingo, no próximo culto. Então eu nasci no meio dessa ambiguidade. Então posso dizer de forma categórica que era uma igreja ambígua, judaizante, naqueles dias, né, naquele período. Sim. E aí, como é que você ficou, como que você teve contato com o povo de Israel através disso? Não só saber, entende? Não só saber que existe o povo de Israel, mas sabe aquele momento que alguém fala assim, chega para você e fala assim, olha, existe uma coisa chamada Torá, que você carrega o dia inteiro, mas não sabe qual é o verdadeiro nome. Quando que aconteceu esse start, vamos dizer assim? Entendi. Da maneira mais surpreendente possível, da maneira mais inesperada, foi através de um cuscuzeiro, um vendedor de cuscuz. É sério? Exatamente. Ali por volta de 99, 2000, nós tínhamos aqui no bairro, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro, você me contou hoje que você morou aqui 9 anos no Rio de Janeiro, tem muitos vendedores ambulantes, e cada vendedor tem a sua característica, tem a sua forma de fazer a sua venda, né? E esse vendedor aqui, ele era um cristão nato, e um evangélico nato, e ele sempre muito bem trajado, um serviço bem higiênico ali na carrocinha dele, que era uma carrocinha móvel. Então, ele tinha uma... o cuscuz com leite condensado. Todo mundo conhecia ele por essa fala dele. E um dia, eu passando por ele, aí ele falou assim para mim, eu nem chamei conversa com ele, olhou para mim, ele falou, olha, assim mesmo. Aí eu aprendi a ser educado, dei atenção para ele, e ele falou para mim, olha, você sabia que o nome de Jesus não é Jesus, que o nome está errado do Messias? Eu falei, sério? Ele falou, mas não é Jesus, não é Jesus Cristo o nome dele? Não é como se fosse Jesus Cristo, o sobrenome fosse Cristo, né? E aí ele falou assim, não, o nome dele é Yeshua. Eu falei, é mesmo? E aquilo me deixou bastante intrigado. E naquele período, eu sou dos anos 80, hoje eu estou fazendo, nesse ano, com a ajuda do Eterno, 37 anos, vou fazer agora em agosto. E naquele período que eu conversei com ele, que ele me chamou a atenção a esse detalhe importante, não existia internet, não existia. Olha só, minha formação em informática é Windows 3.11 e Windows 95. Nossa, meu E aí você não tinha internet, no máximo você tinha, começando aqui no Rio de Janeiro, uma LAN house. Então era muito difícil você ter acesso às informações. Então paguei lá na LAN house e fiquei 1, 2 horas já pesquisando sobre o nome Yeshua.
E eu fiquei surpreendido lá sobre o nome que vinha de Yehoshua, Josué, mas eu não tinha nenhum contato com o hebraísmo, com nada disso. Estava iniciando ainda, mas foi aí, foi esse processo. Ele comentou para mim o nome do Tzadik, o nome do justo Mashiach, Yeshua ben Yosef. Foi a primeira vez. Incrível essa história, incrível. É quase um milagre, né? Exatamente, exatamente. Puxa, Baruch, né? Às vezes acontece de um jeito que a gente não imagina, né? Exatamente. Comigo foi um processo muito longo que começou com uma discussão sobre o dízimo para que eu conseguisse sair do sistema. Para você já foi, pá! Exatamente, um cuscuzeiro, um vendedor. Puxa, Baruch Hashem, incrível. Baruch Hashem. Sim, então. Sem dúvida. Terceira pergunta, valendo só R$5 dessa vez. Qual foi o sentimento quando você descobriu que muitas coisas que te ensinaram eram mentiras? No sistema cristão, né? Pode falar aí. E o Shabbat Shalom, estou pensando na Paraxá. Shavuot o Haver Juliano que está aí, ó. Que faz Baruch parte Hashem. Da Shemin Israel. Shavuot, Juliano. Ok. Não houve exatamente uma indignação. Por quê? Eu vou te contar por quê. Aqui no Rio de Janeiro, todas as igrejas que eu participei têm a chamada escola dominical, e eu sempre gostei de escola dominical. E é interessante que nos círculos cristãos, nas escolas dominicais, a EBD, quando ela é boa, você tem todo tipo de discussão. Às vezes até discussão mesmo, pelas vias de fato, às vezes até discussão mesmo. Mas é legal, é interessante quando você abre o espaço para o diálogo, para você colocar uma mesa dialógica, você conversar sobre detalhes, mesmo você sabendo que a ata, que a denominação da sua igreja não acredita naquilo, é importante quando os membros de uma igreja começam a debater diversos assuntos. E aquilo começou a me acender a necessidade. Eu vi que quanto mais eu participava das escolas bíblicas dominicais, mais eu vi que eu estava longe. Sempre falavam, não, porque no original diz isso, no original diz aquilo. E eu falei, caramba, enquanto eu não tiver contato com esse tal de original, eu sempre vou estar à mercê das pessoas, né? Não, porque no original... E eu ficava à mercê. Será que ele está dizendo cachorro-quente? Porque ele falava uma palavra em hebraico, eu não sabia se ele estava correto, se ele estava errado. Então, ele poderia estar falando qualquer coisa. Poderia estar falando mostarda em hebraico. Ele poderia falar He-Man em hebraico. Eu não ia saber. Então, eu comecei a ficar interessado por isso. Aí eu, assim, no início do meu trabalho, eu comecei a adiantar os meus trabalhos na empresa, e eu comecei a resolver todos os meus trabalhos para poder ter tempo no meu trabalho. Ali eu tinha internet. Então, eu aproveitava a internet do trabalho e eu comecei a fazer um curso de hebraico pessoal, a nível autônomo. E aquilo ali me rendeu mais ou menos 8 meses, em termos de horas que eu fiquei estudando. E eu sou muito assim de mergulhar completamente naquilo que eu estou fazendo. Então, me foquei durante todas aquelas horas. Eu ficava de 2 horas da tarde até as 11 horas da noite estudando hebraico. Eu saía do trabalho, exatamente assim. Eu saía do trabalho todos os dias, certo? E aí, eu já estava estudando no trabalho, saía da empresa às 5h30, mais ou menos, ia para o shopping, ia no Habib's, comprava uma caixa de esfirras. Minha esposa trabalhava no shopping center, trabalhava na loja Renner, na loja de conveniências Renner, e ela só saía de lá meia-noite, principalmente quando a loja ia fechar. Ela ficava lá arrumando todas as roupas. Até ela sair da empresa, eu ficava alugando o shopping lá, eu ficava na sala de alimentação, estudando das 2 horas, desde a empresa até 11 e pouca da noite, estudando em hebraico, no shopping. E aí, o que acontece? Eu comecei a perceber os resultados desse estudo que eu estava fazendo quando eu ia lá na Saraiva. Eu não tinha livro da Torá, eu ia na loja da Saraiva, na livraria Saraiva, e lá você pode abrir os livros. E eu comecei a pegar os livros da Torá, e eu queria saber se o resultado que eu estava tendo no curso autônomo que eu estava fazendo, e eu ia obter sucesso. Então eu pegava o livro da Torá ali, e eu me surpreendi. Quando eu peguei o texto da Torá e comecei a ler, e vi o transliterado, e eu vi a tradução, eu tive um susto. Eu abri assim e falei, eu acertei. Caramba, o que eu tô lendo não tá dando certo. E aí, logo depois disso, dessa minha alfabetização, entre aspas, de nível autônomo, minha esposa falou para mim, olha, tá tendo um curso lá no Centro Cultural Museu de Jerusalém, vai lá e faz o curso. E aí eu comecei a fazer o curso. E eu comecei a perceber que os textos, muitos textos, se a gente for pontuar aqui, a gente não fica hoje, muitos textos errados, muitos textos
equivocados, que as pessoas fazem diversos sermões baseados em textos, em tradições equivocadas, erradas, mal. Não me causou indignação. Foi que a maioria das pessoas que eu convivia, isso não fazia diferença. Infelizmente. Infelizmente. Esse foi o problema. Infelizmente, né? Mas muito interessante a sua história sobre ser. Praticamente você aprendeu o hebraico, então dominou quase autodidata, né? Só fiquei sem o áudio agora. Vixe. Não estou te ouvindo no momento. A gente está com um delay aqui na transmissão. Vou tentar resolver. Se dá um tempo, se para. Se começar a me ouvir perfeitamente, você fala. Eu fiquei só sem o áudio agora, Youssef. Vou fechar meu microfone aqui. Tá me ouvindo agora? Não sei se o pessoal do YouTube que está acompanhando estão me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Caso você não consiga corrigir aí o áudio, você me avisa que eu estou sem o som aqui e a gente pode começar a transmissão novamente, não tem nenhum problema. Shalom para todo mundo. De novo, a gente Shalom, tá Ali. Depois de um erro. Depois de um erro. Só para vocês saberem, essa entrevista a gente, vale ouro, porque o tanto de problemas de internet que a gente teve para gravar não foi brincadeira, né? Tanto que a gente teve que dividir em duas partes. Mas vamos continuar. A gente tinha parado na terceira pergunta, né? Exatamente. A pergunta envolvia como você se sentiu quando descobriu que as coisas que você ouvia não eram reais. Você pode fazer só um resumo para a gente começar a quarta pergunta? Claro. O grande problema comigo não foi uma indignação porque existiam textos que estavam sendo adulterados, sobre as adulterações nos textos, era porque não fez a menor diferença para a maioria das pessoas onde eu convivi, as pessoas que eu vivi junto, para elas não fez a menor diferença se existiam textos errados ou não, se elas estavam produzindo sermões, ideias, conceitos errados ou não. Esse foi o maior problema para mim. Ok. Então, vamos agora para a quarta pergunta. Continuando a nossa entrevista, qual foi a reação da sua família e amigos no geral? Quando eles ficaram sabendo que você começou a ir na sinagoga e agora tá falando hebraico, e daqui a pouco coloca um kippá, e a sua família é toda de uma religião, o que aconteceu? Qual foi a reação deles? Conta pra gente, por favor. Sim, claro. Eu sou muito conhecido aqui, as pessoas que me conhecem, né? Eu já tive bandas de evangelismo, tocava rock, hardcore e gospel, fazia punk rock e gospel e por muitos anos. Então as pessoas já me conheciam, já sabiam que eu gostava muito de estudar. Então, quando aconteceu a transição, a maioria das pessoas não estranharam, não. Já sabia que o meu discurso já era judaizante, era uma coisa voltada mais... Eu não falava Jesus, eu falava Yeshua, eu falava diversas coisas. Então, as pessoas não estranharam muito, a maioria delas não. Então, foi uma transição mais suave. Mas a minha irmã, no caso, que me acompanhou, obviamente, a vida inteira, ela estranhou muito. E ela brigava comigo, ela subia aqui a escada que faz a transição entre a minha casa e a dela, mora na casa de cima, que é um apartamento, né, que nós fizemos. Aí ela brigava comigo, olha, porque eu orei tanto por você e agora você está mudando, eu tinha que explicar, não estou mudando nada, e blá, blá, blá. E dava muita discussões ferrenhas, mas é aquilo que o Silvio Santos disse, né? Quando você está correto, quando você faz as coisas corretamente, Deus é o seu advogado. Então, quanto mais eu fazia as coisas corretas, quanto mais eu me colocava no caminho correto da Torá, mais ela via evidências disso. Fazia parte toda aquela discussão, fazia parte aquele estranhamento da parte dela, claro. Ela gostava, minha irmã me ama, né? Eu amo minha irmã, então ela se preocupava comigo. E isso é muito importante para as pessoas que estão vendo agora, assistindo essa entrevista, essa live, que as pessoas se levantarem, entre aspas, diante de você porque você está fazendo chuva,
porque você está começando a se empenhar na presença do Eterno, é normal que as pessoas que se preocupam com você acabem criando algum tipo de constrangimento, algum tipo de tensão. A tensão faz parte. Não tem como a gente se desviar das tensões. Tensão é inerente na vida do ser humano. O problema é quando você começa a se afastar dessas tensões necessárias. Aquilo que é desnecessário, a gente deixa para lá. A gente se desvia delas. Mas aquilo que é necessário, os enfrentamentos necessários da vida, a gente tem que enfrentar de frente. Com certeza. E aí eu comecei a dar evidências de toda aquela luz que eu estava recebendo da parte do Eterno através da Torá, colocando a kippá. Eu comecei a entregar folhetos no início. O que eu fazia? Eu com kippá ia nas rodoviárias, na fila que eu estava para pegar o ônibus para casa, do meu trabalho até minha casa era muito longe, e eu pegava folhetinhos de evangelismo com kippá e dava para as pessoas. Já tentaram até roubar meu kippá no metrô. Eu trabalhava, nessa empresa que eu trabalhei 10 anos, é uma cidade inteira de judeus, praticamente. A cidade foi formada por muitos judeus. É a Tijuca, o famoso bairro da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Seria mais ou menos aí em Higienópolis, né? Que é o bairro judaico aí em São Paulo. Higienópolis é lotado. Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Eu transitava praticamente todo dia com o pessoal do Beit Sidon, do pessoal que é do Iraque, de comunidades ultra-ortodoxas aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e eles olhavam para mim de boa, nunca teve nenhum tipo de problema, e eu ali no início, eu não conhecia muita coisa, pregava com folhetinhos de evangelismo na mão, e nenhum estranhamento, nenhum problema não. Nossa, eu acho que uma das coisas que mais interfere quando uma pessoa entra em techuvá é a questão de alimentação, principalmente com familiares, né? Então, agora meu computador apagou e vai ligar de novo. Mas você está me ouvindo, né? Sim, perfeitamente. Então, essa questão de alimentação, quando a família se reúne, ou quando todo mundo marca para ir num lugar, e aí, de repente, lá tem alguma coisa que você não pode comer. Acho que essa é a questão divisor de água, vamos dizer assim. Você já passou por isso? Você muitas vezes. Pode falar para a gente? Né? Porque quem tem que ativar sabe disso, né? Tem que comer, você vai ir 11 e tal. Pode falar aí. Por favor. Opa, são N situações, foram N experiências. Vou contar uma das mais engraçadas. Foi na casa da minha sogra, né? Uma família também tradicional de evangélicos e tal. O interior do estado do Rio de Janeiro. Minha esposa, muito apegada com os pais, com a mãe principalmente. E aí, na hora da mesa do almoço, já fica aquela situação de que você já é um talibã na casa, né? Os que não conhecem você começam a olhar você como um Bin Laden, a minha cara já diz alguma coisa, e aí as pessoas veem que você está mudando, mas isso aí é da parte da família dela, né? Claro, natural essas reações. Aí, o que acontece? Na hora do almoço, minha esposa puxou o mitbarrat dela, o tirrele, que é o lenço para cobrir o cabelo, e na hora de a gente fazer a brachá para comer, ela já foi meio gelada, né, para pegar o mitbarrat para colocar na cabeça e atar a cabeça, os cabelos, né? E aí, nessa hora, a minha sogra, ela chegou a parar de comer. Ela ficou com a colher segurando a mão, olhando para ela assim. O que você está fazendo? Foi muito engraçado. A mesa parou, o almoço acabou ali, e todo mundo ficou olhando o que ela estava fazendo. E, tadinha, ela teve que explicar. E a gente, claro, explicou, a gente está na casa dos outros, a gente tem que explicar. E a gente explicou, olha, faz parte da Torá, você atar os cabelos. O Rav Shmuel Hachaliah fala sobre isso, sobre as mulheres prenderem os cabelos com lenço, atar os cabelos com lenço. Isso tem a ver com uma conexão com os malachim, com os anjos. A gente foi explicando e aí a coisa foi ficando mais amena. Mas depois, tudo tranquilo. Hoje a gente vai lá, minha sogra sabe exatamente o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer. Ela lida com isso da melhor maneira possível. Respeita bastante a gente. Na minha família foi um processo bem difícil. Assim. Ainda não é fácil, até os dias de hoje. Complicado mesmo. Para a quinta pergunta, valendo R$1 milhão. Opa! Vai lá, Tia. 1 milhão de mitzvot, vamos dizer assim. Opa! Tô na fila. Olhando para o seu passado, né? Olhando para o passado, qual defeito seu você mais tratou nesses anos em techuvá? Questão de personalidade. Tipo, eu posso dar um exemplo aqui rapidinho. Eu era muito orgulhoso no início de techuvá, hoje eu sou, não vou dizer que eu sou humilde, mas também não sou tão
orgulhoso como antes. Então, é nesse sentido. Qual é a diferença do Will que ia lá naquele tempo, né? E hoje é o Will que está em Techuvá? Você mais sente, assim. Obviamente tem muita diferença, mas a mais presente. Conta para nós. Eu poderia destacar diversos problemas, diversos erros, né? Mas acho que eu mais destaco, que tinha problemas que eu tive que lidar, era o meu tikkun, né? Um dos meus mais fortes que eu tinha que fazer a correção era sobre procrastinação, não saber dizer não. Eu não conseguia falar não para muitas coisas. E eu me coloquei em diversas situações ruins, porque eu não sabia dizer não. Às vezes a pessoa colocava um sentimentalismo por trás de um discurso, eu acabava aceitando, acabava baixando a cabeça para muita coisa que não era para baixar a cabeça. E sobre discurso. Hoje, quem vê eu conversando, vê eu discursando, olhando para trás, fala assim, caramba, mudou muito. Porque eu não sabia discursar sobre nada, eu era muito tímido. Se um professor me chamasse para ir no quadro, pegar um giz e escrever a matéria, eu quebrava o giz de tão nervoso, eu ficava tremendo, eu suava litros. Quando eu me colocava em público para dizer alguma coisa, eu era um jovem muito estranho. A verdade era essa. E aí, através da Techuvá, muita coisa melhorou nesse sentido. Procrastinação, eu procrastinava muitas coisas importantes na minha vida, muito desanimado para fazer coisas importantes, eu não sabia dizer não, e também essa questão de falta de recursos, de palavras, de conhecimento. Eu tive que me reconstruir completamente. Eu fiz uma desconstrução e fui edificado de novo, claro, através da reza da misericórdia do Eterno. Isso me atrapalhava muito, esses pontos. E, assim, em relacionamentos interpessoais, essa mesma questão. Eu vou dar um exemplo aqui. Tipo, o meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, quando eu fazia parte das outras religiões, era um atrito muito grande, muito grande. E a partir do momento que eu entrei em Techuvá, as coisas foram mudando. Teve um ápice que quem conhece minha história sabe o que aconteceu, é uma coisa muito ruim, mas depois a gente retomou e hoje nosso relacionamento é diferente. E eles falam para mim, puxa, Lucas, hoje você é muito mais fácil de lidar, vamos dizer assim, porque eu tinha uma personalidade muito forte, muito impulsivo. Eu falava muitas coisas sem pensar. E hoje basicamente a Torá já me ajuda a tratar muitas dessas falhas de caráter que eu carrego, né? E em relação a você sobre isso? Sobre relações interpessoais, como te disse, eu não quero me gabar, também não vou ser falso modesto. Eu sempre fui muito educado, eu sempre busquei respeitar muitas pessoas, não atravessar limites de respeito. Eu sempre fui um cara muito engraçado, mas eu sempre também fiquei preocupado se as minhas gracinhas, se as minhas piadas, eu não estava exagerando, se eu não estava fazendo algo que ia diretamente na pessoa, se uma piada não estava saindo do limite com uma pessoa. Então eu sempre soube lidar com cada pessoa, entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa muito fácil de se lidar. Eu só não conseguia era dizer não quando uma coisa era imposta sobre mim com um ar de sentimentalismo. Então eu abaixava a cabeça, eu acabava aceitando aquela condição e não conseguia dizer não, e eu ficava infeliz com aquilo tudo, aquilo me atrapalhava, aquilo me bloqueava. Então era mais nesse sentido mesmo. Entendi, muito bem. Então, beleza, vamos para o próximo agora, então. Pergunta 5. Vamos lá. Desculpa, pergunta 6. Que histórias e ensinos você adquiriu que marcaram a sua vida? Essa eu não preciso nem explicar. Que histórias mais me marcaram depois da minha Techuvá ou antes dela? Ou na vida inteira? Depois da Techuvá. Ensinos, principalmente, um livro que te marcou bastante, sobre Torá. Sim. Olha... Paraxá, tem gente que fala de Paraxá, Miketz me marcou muito. Sou muito ligado ao, por exemplo, o patriarca Yosef, Jacob, né? Pode falar. Sim. Olha, depois da minha certificação, ou no período dos meus cursos de hebraico, o simples fato de eu conseguir ler os textos da Torá, em detrimento de qual fosse a Paraxá, já era um milagre. Eu vou contar por quê. Resumidamente, aqui já é um ponto místico na história. Muito antes de eu entrar em contato com o hebraísmo, no sentido da gramática hebraica,
eu tive um sonho. Tinha alguns sonhos, algumas visões. E um desses sonhos que eu tive era justamente sobre a minha futura situação na gramática hebraica. A minha futura situação dentro da literatura hebraica. Eu sonhei com o Tzadik. E nesse sonho eu não vi o rosto dele. E ele falava comigo, olha, que ele iria me ensinar que futuramente eu estaria a par, eu estaria capacitado a compreender os textos. E isso veio acontecer. Eu me esforcei para isso e, de fato, isso ocorreu. Hoje eu consigo traduzir textos, fazer interpretação dos textos dentro da metodologia hebraica. Então, todo aprendizado que eu tenho hoje me foi anunciado num sonho, numa visão. Quer quem acredite, quer não, eu passei por isso. Isso foi maravilhoso para mim. Isso foi realmente uma transição, foi algo que realmente me marcou. Hoje, lendo os textos, eu paro para pensar, eu falei, caramba, como é que pode? Eu mal li o português. Hoje eu tenho uma boa leitura em português, na gramática, e hoje eu aprendi o hebraico, consigo traduzir, consigo fazer a interpretação dos textos, leio as parashot, consigo fazer toda a metodologia, transpassar, compartilhar com as pessoas aquele conhecimento que eu estou estudando, de forma que as pessoas entendam. Isso é um milagre maravilhoso, isso me marca muito. O seu relato é muito parecido com o relato da última entrevista que a gente fez com a Verbil Moshe, que ele falou que ele estava lá nos Estados Unidos, no meio de um evento cristão. E naquele evento, cheio de pessoas, ele teve uma visão e viu o Tzadik andando no meio das pessoas e tocando nas pessoas. E dali para frente, a vida dele se transformou. E hoje ele está levando pessoas, essas Baruch pessoas. Então, é muito interessante, porque cada um tem o seu objetivo para que a meta, vamos dizer, da Teshuvá, né, do retorno das casas de Israel para Israel se cumpra. E é interessante isso aí. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muito legal. Muito bom. Vamos lá, pergunta 7. Ou você quer acrescentar alguma coisa? Posso ir para a próxima pergunta? Não, perfeito. Pode seguir o barco. Se você pudesse encontrar o seu eu no passado, aquele que não conhecia a Torá, o que você diria para ele? O que você aconselharia, né? Aquele eu que você mesmo disse que dizia sim para tudo e tal. Qual seria a mensagem? Olha, a gente sabe que se a gente pudesse voltar no tempo, a gente iria alterar muita coisa boa na nossa atual situação na presença do Eterno. No meu caso, cada pessoa sabe o que iria alterar se tivesse mudado alguma coisa no passado. Eu não mudaria. Não estou dizendo assim que os erros dos passados, eu me orgulho deles. Não me orgulho dos erros do passado. Se eu pudesse não ter feito muita coisa, eu não teria feito. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, olha, se eu pudesse conversar comigo, William jovem, lá atrás, mais jovem, eu não sou tão velho, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa para mim, eu diria, olha, William, fica tranquilo, porque você está no caminho certo. Eu diria isso. Porque se hoje eu estou aqui, foi justamente naqueles acertos, naqueles erros, e o Eterno sempre esteve perto de mim, sempre esteve comigo, sempre me ajudando, principalmente me disciplinando. Muitas pessoas falam para mim, William, quando você olha para trás, como é que você percebe se você, no passado, os seus enganos, como é que você sabe se você está enganado, se era Deus, se era a sua emoção, ou se era, de fato, algo concreto na sua vida? Como é que você sabe quando Deus esteve ou não esteve presente na sua vida no passado, quando você estava em Edom, quando você estava no cristianismo? Eu falo, olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Eterno sempre esteve comigo nos momentos em que eu fui disciplinado. Em todos os momentos que o Eterno me colocou contra a parede, eu tenho plena certeza que o Eterno esteve comigo. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, porque quando eu fui abençoado, não porque quando eu fazia isso, fazia aquilo outro, o Eterno estava comigo. Eu tenho certeza que o Eterno estava comigo quando eu era disciplinado. Eu tive experiências, assim, terríveis, de o Eterno colocar contra a parede, e eu senti que eu ia desfalecer, porque não era certo o que eu estava vivendo, o que eu estava fazendo. Então, ali era certo que o Eterno estava comigo, eu deveria fazer a coisa certa. Muito interessante. Muito interessante.
tem uma história, né? Que a gente, inclusive, já falei isso no Hangout, no estudo da Show, para quem acompanha sabe disso, que eu achei muito interessante. Não sei se você conhece, tem um grande DJ no mundo aí, super famoso, que é um tal do Alok, você conhece? Eu não acompanho muito o trabalho dele, mas eu vi esse relato, que ele era ateu, não acreditava em, e ele tem projetos sociais, né? Tem projetos sociais na África, lá, o pessoal mais pobre. E ele não é daquele tipo de artista que pega o dinheiro, manda e, tipo, tô nem aí, tá? Pega o meu dinheiro e dou para as pessoas aí. Não, ele gosta de participar. Aí ele falou, né, que chegou na casa de uma senhora, essa senhora já muito idosa, já praticamente quase morrendo de fome, magra, magríssima, quase esquelética, a casa toda destruída, acabada. E aí ele olhou para aquela situação e ele falou assim: poxa, Deus não existe. Se Deus existe, cadê ele? Foi isso que ele falou. Aí ele tentou cuidar da senhora e falou: olha, toda a minha doação eu já passei para as pessoas. Eu não tenho, infelizmente, para a senhora. Mas espera que eu vou tentar amanhã voltar aqui com doação para te ajudar. E foi. Foi completamente, né? Deus não existe, Deus não é possível. Se Deus existe, por que as pessoas morrem? Por que essa senhora está nessa situação e tal? Aí ele não conseguiu voltar. Olha só o eterno pessoal. Ele não conseguiu voltar. Um problema, não conseguiu. Ele foi voltar um mês depois, já com a cabeça, a senhora morreu. Ele estava num estado muito ruim. Só que quando ele voltou, a senhora estava lá, firme e forte. E ele ficou impressionado. Ele chegou para a senhora e falou assim: como que a senhora conseguiu ficar viva? Ela olhou para ele e falou: porque Deus me sustentou. Baruch Hashem. Naquele momento ele entendeu. Ele falou assim: puxa, o eterno realmente existe, mas ele não está onde a gente consegue ver. E aí eu uso esse exemplo para falar para as pessoas: essas injustiças no mundo ocorrem porque o ser humano ignora a Torá. Né? E a Torá manda compartilhar, manda ter um espaço do campo, né, que é o PEA, né, para que os pobres possam se alimentar, e justamente por ignorar a Torá que existe isso. E é exatamente o que você disse, né? Um momento difícil que você viu o eterno. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá. 8. Opa! O que você tem agora na Teshuvá? Com a Torá na mão. Que você não tinha quando você estava lá na sua outra religião? Essa é a pergunta 8. Recursos. Como eu te disse antes, eu não sabia, eu não tinha fontes, né? Consegui um livro naquela época, ali nos anos 90, início dos anos 90, você tem livros, você conseguia livros, mas você tinha que conhecer pessoas que viviam nesse nicho de estudos bíblicos, isso era muito difícil de encontrar, você não tinha grandes casas publicadoras, com uma grande demanda de livros, fazendo venda de livros, isso não era muito procurado. Essa questão toda dos livros, de recursos literários, começou muito depois do filme do Mel Gibson, do Paixão de Cristo. Depois que as pessoas viam naquele filme um pouco mais próximo, claro, muito longe da realidade, mas um pouco mais próximo da historicidade de Yeshua, então começaram muitos livros a serem publicados dentro desse tema, e tudo relativo a esse tema de um Messias histórico começou a ser mais publicado, eu comecei a ter mais recursos. Então a minha diferença hoje para o passado seria recursos. Hoje a gente pode ter um maior alcance, ter um recurso maior de livros para você poder se amparar, saber como você se comportar em determinadas situações, isso só lendo. E a gente não tinha tanta leitura, a gente não tinha muita coisa, muito recurso. Só se a pessoa tivesse um poder aquisitivo maior, né? Você conhecer bibliotecas, professores. Então, tinha que ter dinheiro para poder estar perto de uma coisa dessa. E graças ao Eterno, isso veio mudando, até as próprias condições do Brasil vieram mudando um pouco melhor, e aí hoje nós podemos ter recursos. Para mim, a grande diferença é essa: livro é tudo, estudar é tudo. Se a pessoa não estuda, ela não tem como saber se ela está certa, se ela está correta. Então, a diferença é o recurso. Muito bom. Estamos chegando aqui a nossa penúltima pergunta, na nossa segunda entrevista. Ok. Pergunta 9. Como você acha que a Torá pode transformar a nossa realidade? No caso, a realidade do nosso país, dos nossos bairros, estados e etc.
Baruch Hashem. Olha, a Torá, ela é um livro de praxis. Ela é um livro que ensina qualquer pessoa a ser gente. Ela não ensina você ser um malachim, um anjo, um serafim, um alfanim, qualquer outro tipo de santas criaturas. A Torá, ela não quer ensinar a ninguém a ser algo super extraordinário. A mensagem da Torá é nos ensinar a ser gente, em primeiro lugar. Regras de comportamento nos tratos humanos, saber respeitar as pessoas. Isso agrada demais ao Eterno. Ou seja, isso faz com que a pessoa desperte para aquela situação onde ela não faz Deus ser um fruto da sua própria criatividade. Não, eu tenho intimidade com Deus e não consegue se comportar bem com o próximo. Na verdade, então, essa pessoa está criando um Deus para si, um Deus pessoal, adequado a ela, segundo as suas próprias vontades. Então, é muito importante, todos nós aprendemos na Torá a sermos gente. Respeitar o próximo, respeitar as pessoas. Isso já é, intrinsecamente, isso é um link direto ao respeito a Deus, ao temor a Deus. Quem teme o Eterno, respeita o próximo. Esse é o primeiro lugar. Então, a Torá era um livro para ser praticado. Todos os nossos exemplos são pessoas. A gente não vê histórias de anjos que nos são exemplos. Né? Porque tal anjo fez isso, tem um anjo aquilo outro. Não, eu quero ser igual fulano, igual Bertano anjo. Não, a gente quer se parecer com Moshe Rabbeinu. Principalmente, nós queremos nos parecer com o Tzadik, com Mashiach Yeshua ben Yosef. Tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele viveu, os exemplos que ele nos deixou de uma forma tão dinâmica, tão íntima. Então, aprender a ser gente. E aqui está toda a instrução para a gente poder aprender a ser gente. E se uma pessoa não consegue se esforçar para aprender a ser gente, estudando na Torá, então fica difícil. Fica muito difícil você querer extrair de uma pessoa boa educação, bom comportamento, um bom caráter, se ela não se esforça, o mínimo, da forma adequada, extrair isso na Torá. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas estudar, isso é muito chato, a Bíblia tem muita coisa. Então como você vai conseguir se aproximar do Eterno? Se o mínimo que está ali, hoje nós temos acesso. Se a pessoa não consegue se esforçar o suficiente para isso, essa exigência mínima que o Eterno coloca diante de nós, como vai ser possível atechovar o retorno ao Eterno? Se as pessoas não se esforçarem adequadamente, estudarem, colocar um tempo semanal para o estudo da Torá. A Torá diz, a Torá não está além do mar, para que alguém tenha que ir lá buscá-la, né? Ir nos oceanos e fazer grandes navegações, grandes peregrinações marítimas para poder conseguir extrair a Torá. E depois a Torá diz em Devarim, olha, a Torá também não está além do céu, para que alguém tenha que ir lá buscar ela. Ou seja, você não tem que fazer escaladas, você não tem que fazer rapel, você não tem que pegar um avião para pegar a Torá. Aí o Eterno diz, aonde está a Torá? Na sua boca e no seu coração. Ou seja, é algo para ser praticado, não é algo para ser idealizado. Não, um dia eu vou ser servo de Deus. Não, deixa eu me consertar primeiro, aí depois eu vou me apresentar na presença de Deus. Não, o conserto é todo dia, o conserto é todo tempo, a reflexão é toda hora. E a gente tem que estar disposto a tensões diante do Eterno, constrangimentos diante do Eterno, ouvir repreensão da parte do Eterno. Tudo isso faz parte. E a partir do momento que uma pessoa ela não quer ouvir repreensões da parte do Eterno, da Torá, e ela só seleciona aquilo que lhe convém, então essa pessoa, infelizmente, estará cada vez mais distanciada da palavra do Eterno. Quer conhecer o Eterno? Quer ser gente? Estude a Torá. E o Eterno não vai fazer você ser uma pessoa super extraordinária, não. Você vai continuar sendo você, mas tratando todos os seus pontos, todas as suas midot negativas. E aprimorando as suas midot, os seus traços de caráter positivos. Eu acho que se todos fizessem isso, já não teríamos mais assaltos, estupros, abusos, corrupção. Não, o brasileiro está tão... corrupção. Mas se todos cumprissem a Torá, acabava a corrupção. Sem dúvida. Sem dúvida. Na verdade, faz muito sentido o que você disse, né? Olá. Vai mais adicionar alguma coisa ou vamos para a última pergunta? Perfeito. Aqui? Valendo Perfeito. 1 milhão agora. Última pergunta. Qual mensagem você gostaria de deixar para todos? Para todos aqueles que estão entrando em Techuvá ainda, ou aqueles que estão ainda no início,
estão ainda saboreando. Então, assim, puxa, será que essa Torá é real? Qual é a mensagem que você gostaria, você que já tem bastante tempo de estudo, de deixar para essas pessoas? Ok. O Eterno, ele é... Vamos partir do princípio simples e direto. O Eterno, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Todas as vezes que a gente se debruça num estudo, que a gente ouve falar dos atributos do Eterno, da sua justiça, que o Eterno cura, a gente começa a perceber que o Eterno está muito distante, devido às nossas falhas, o nosso mundo imperfeito. Toda a criação é imperfeita e ela precisa de ajustes, de consertos. E a pessoa passa assim, poxa, por que eu devo me preocupar com isso? É uma coisa tão distante, negativo. O simples fato de você nascer em São Paulo, na Arábia Saudita, no Paraguai, na Alemanha, não importa o local onde você mora, a situação onde você vive, a situação que você se encontra, a sua cor, a sua etnia, o seu tamanho, a sua voz, nada disso importa. O que é importante que todos nós, que cada pessoa deve pensar e refletir é qual é o seu papel no mundo. Será que eu, morando na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, ou num bairro de alto poder aquisitivo, tenho uma importância no mundo? Qual a minha importância no mundo? Eu trabalho, eu estudo, faço tantas coisas, mas eu ainda sinto que eu preciso fazer algo. Isso é sobre o assunto de Mazal, a nossa missão no mundo. Qual é a nossa missão no mundo? Qual a missão do Filho do Eterno, da Filha do Eterno, do servo do Eterno, da serva do Eterno, e de todo aquele que deseja se aproximar do Eterno, fazer a sua vontade? É consertar o mundo através de si mesmo. Nós não podemos mudar as pessoas. Então a gente já faz um X aí. É impossível mudar a vida de alguém, principalmente agora no século XX, indo para o século XXI. O que nós temos que fazer é mudar o nosso mundo, a nossa missão é mudar o nosso mundo ao redor através de uma mudança interior. Consertando, ajustando, retificando todos os nossos erros anteriores. Essa é a nossa missão, é a missão de qualquer pessoa. Will, mas eu sou pedreiro. Will, eu sou médico. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não importa. É a missão de todo ser humano. A nossa vida, ela está envolta de diversos problemas internos e externos inseparáveis. Eles são necessários para a nossa vida. Por isso o rabino Shaul Hashaliah, que é conhecido como Paulo, disse, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Eterno. Os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida. E nos dias atuais, o tema sofrimento é uma grande polêmica. Muitas pessoas estão agora, nesse exato momento, de quarentena principalmente, tristes, não sabem o que fazer das suas vidas, têm muito dinheiro e agora não pode usar dinheiro para nada, a não ser para se alimentar, buscar recursos. E elas estão pensando exatamente nesse momento, retiro minha vida ou não retiro minha vida? Qual a minha missão no mundo? Eu tenho tanto dinheiro, eu não posso usufruir dele. Busque no Eterno resolver os seus dilemas, os seus problemas interiores. Todos nós temos problemas e eles estão aí por um único motivo, consertá-los. Todas as vezes que nós negligenciamos os nossos problemas internos e externos, nós nos afastamos automaticamente da presença de Deus. Nós nos afastamos da verdadeira razão de nós existirmos. Quer saber por que você existe? Qual é a sua missão no mundo? Busque na Torá, na Escritura Sagrada, de Gênesis a Deuteronômio, a sua missão. Você vai aprender como lidar com seus defeitos, com as suas qualidades. Você vai estar preenchido. Você vai ficar farto. Você vai ficar repleto da presença de Deus, de simchá, de alegria, de satisfação, de contentamento na vida. Você vai se sentir no papel, na obrigação de ajudar as pessoas. Você vai ver que você não é a única pessoa no mundo sofrendo e que existem outras pessoas que você pode ajudar. Talvez você não as convença do erro, mas com certeza você vai ajudar elas. De alguma forma, de alguma maneira, de alguma medida, você vai acabar ajudando alguém.
no abraço, numa conversa, no ensinamento, num diálogo, numa doação. Então, enfrentar os sofrimentos na Torá, essa é a nossa missão. É isso que traz luz ao mundo. Conscientizando as pessoas da nossa própria vida, do nosso próprio testemunho. Isso que a gente está fazendo aqui, isso já está trazendo luz para muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. Essa é a mensagem. Saiba, conheça a sua missão no mundo, na Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Lá está a resposta para os seus problemas. Não para você simplesmente solucionar elas e continuar novos problemas distantes do Eterno. Isso não vai adiantar nada. É se aproximar do Eterno, se apegar às suas mitzvot, os seus mandamentos. Está escrito na Torá. Cumprindo essa Torá, cumprindo essa lei, vocês irão adquirir vida. Conheça o seu mazalo, conheça a sua missão na Torá. Eu achei. Oh, não tem nem mais o que falar, né? Aqui nós vamos terminar com essa entrevista, e a pessoa que assistir tem muita coisa para refletir, para pensar sobre essas palavras. Então, pessoal, mais alguma coisa para falar? Perfeito, por mim tudo bem, Baruch Hashem. A entrevista foi legal? Não, ótimo. Desde já eu te agradeço, Yosef, te agradeço demais pela oportunidade, agradeço ao Eterno pela sua iniciativa, muito importante esse trabalho que você está fazendo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho processual, um trabalho de grande esforço, mas eu não tenho dúvida nenhuma que você já vai ter muitos galardões diante do Eterno por causa disso, porque isso é muito importante, você mostrar a concretude, a realidade de todos aqueles que se aproximam do Eterno da forma correta. Exatamente. Eu acho. Que o Eterno lhe abençoe. Isso aí. Legal. Ó, o pessoal que gostou do Haver, não se esqueçam, vou lembrar mais uma vez, para ser chato, tem aí na descrição o contato da Keila, tem na descrição também o Instagram da Keila, e mais pra frente eu coloco o link do canal, tá? Fica me devendo o link do canal, tá, Haver? Vou passar o link. Vou passar o link do canal no YouTube, com certeza. Mas já temos, eu vou deixar nos comentários, ou vou deixar com você, o link no Facebook, o nosso telefone para contato, para as salas de estudo no WhatsApp, e nós temos também o link, vou deixar com você também, do Instagram, e futuramente o link do YouTube. Beleza. Perfeito. Aí eu coloco. Se você está vendo esse vídeo depois, com certeza já tem os links aí. Beleza? Então, pessoal, chegamos aqui a mais um fim de entrevista. Essa aqui é a nossa segunda entrevista. Pretendo fazer uma terceira, quem sabe aí. Vou convidar mais uma pessoa da Techuvá. E é isso aí. Nós chegamos ao fim. Vou terminar aqui a nossa transmissão. Não se esqueçam também, Shabbat que vem temos os nossos estudos aqui no nosso canal também, na Paraxá da semana. Ok? Que o Eterno nos abençoe. Até mais. Shalom. Agora sim, vou desligar aqui.